Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e a partir de agora eu vou comentar as principais questões da banca Fundação Getúlio Vargas dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 para você ter a melhor preparação possível em se tratando de português para a banca FGV. Na aula passada, que foi a apostila número 15, que foi essa aqui, eu comentei algumas questões de 2017, fomos até a questão número 150, isso aí, 150, e agora nós vamos dar seguimento. Eu vou comentar a questão número 151, uma questão de 2018, sobre o valor semântico da conjunção e. Veja como a FGV cobrou essa questão, uma questão relativamente simples, na verdade. Veja só, assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a conjunção e tem valor adversativo, ou seja, valor de oposição, ou seja, este e tem valor adversativo ou valor de oposição quando você conseguir trocar por mas, ou por porém, ou por todavia, contudo, entretanto, qualquer uma das conjunções adversativas. Mas para ficar mais fácil, se você quiser, você pode trocar pelo mais. E não valor aditivo de adição. Então vamos olhar as alternativas, vamos trabalhar aqui a semântica da conjunção e. Vejamos a letra A. Meu companheiro de aventuras é eu. Então, meu companheiro e eu. O valor aqui é claro de adição, o valor clássico da conjunção e. Como a banca está pedindo valor adversativo, a gente consegue eliminar a letra A. Vejamos a letra B de bola. Demoravam semanas para ir e vir. Temos aqui ideia de adição. Está adicionando o verbo ir, a ação, na verdade, de ir, à ação de vir. Então, temos o valor claro de adição, eliminamos a letra B de bola. Letra C de casa, recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E quando chegamos à nossa base, no final da pesquisa, ora, esse E aqui tem o valor de mas. Veja, quando eu falo, recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal, mas quando nós chegamos à base, no final da pesquisa, então esse E, diferentemente dos E's da letra A e também da letra B, tem valor de mas, tem valor de oposição, de adversidade, como a banca quer. Então, número 151, letra C de casa. Vejamos a letra D. Arrolando em seguida o inesperado e a ironia. Então, aqui temos ideia clara de adição entre esses dois elementos. Por isso, a gente elimina a letra D. Atrás de urânio e outros metais. Então, a gente consegue também verificar o valor semântico aqui de adição entre esses dois elementos, urânio e outros metais preciosos. Eliminamos a letra E e confirmamos número 151, letra C de casa. Vejamos a número 152. O comando dela diz o seguinte, ó, as opções a seguir apresentam essa frase reescrita, ou seja, essa frase aqui, ó, reescrita, que a gente vai ler daqui a pouquinho, de modos variados. Assinale a opção em que a reescrita dessa frase não está de acordo com o quê? Com a norma padrão, ou essa reescrita desrespeita o seu sentido original. Então, a gente está trabalhando aqui com dois elementos. A norma padrão, ou seja, a gramática padrão da língua portuguesa, e também em relação ao sentido. Se desrespeitar o sentido, a gente vai marcar, porque essa será a nossa opção. Então, a frase é essa aqui. Fiz o trabalho, então, eu fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará. Uma frase que está na ordem direta. Nós temos aqui um verbo transitivo direto. Isso tudo é importante que você comece a perceber, porque na hora da reescrita, uma das formas que a banca pode trabalhar é com a alteração em relação às vozes do verbo. Também pode ser em relação ao uso dos conectivos. Enfim, pode trabalhar algumas trocas de elementos na frase. Enfim, existem algumas opções e nós vamos
vamos analisar essas opções até esse momento. Uma frase relativamente simples, está na ordem direta, como eu falei, aqui nós temos um verbo transitivo direto, ela está na voz ativa, são os elementos básicos aqui, aqui nós temos algumas ideias de circunstância, então a gente tem alguns elementos básicos assim, só para a gente ter um parâmetro. Veja a letra A de amigo. Fiz trabalho de campo, então nessa parte aqui tá igual, sem problema algum. No sul do Pará, nós temos aqui aquele elemento circunstancial de lugar, o adjunto adverbial de lugar, agora ele está deslocado, aqui ele está no final do período, é por isso que ele não recebe a vírgula, porque aqui é o local de origem, digamos assim, desse adjunto adverbial. Mas como aqui ele está deslocado, a gente precisa marcar esse deslocamento por meio das vírgulas, ok? Então, não há qualquer tipo de problema aqui em relação à questão gramatical, muito menos em relação ao sentido. E aqui nós temos o outro elemento que também tem essa natureza adverbial, ou seja, essa reescrita que está na letra A está de acordo com a norma padrão e também com o sentido original do texto. A gente consegue eliminar a letra A de amigo. Vejamos a letra B de bola. No sul do Pará, agora ela pegou aqui o adjunto adverbial e colocou lá no início, topicalizou esse adjunto adverbial. Marcou aqui com uma vírgula, nós temos o segmento da oração, fiz trabalho de campo entre os índios gaviões. Então, o que a gente tem aqui na letra B? Somente o deslocamento do adjunto adverbial. Aqui, como eu falei, ele está no local de origem dele, a banca simplesmente topicalizou esse adjunto adverbial, ou seja, colocou lá no início da oração e aí a gente precisa marcar esse deslocamento com uma vírgula. Eliminamos a letra B. Entre os índios e gaviões, no sul do Pará, agora ela fez o contrário. O que ela fez aqui? Ela simplesmente colocou as ideias circunstanciais primeiro e depois colocou a frase aqui, a essência da nossa frase. Sujeito, verbo e complemento. Não há qualquer tipo de problema porque as vírgulas foram respeitadas. Eliminamos a letra C de casa. Letra D de dado. Um trabalho de campo foi feito. Opa, agora aqui, o que está acontecendo? Ela saiu da voz ativa. Eu fiz trabalho de campo, voz ativa, sujeito, verbo e complemento, e foi para a voz passiva, um trabalho de campo, agora é o sujeito paciente, então sujeito paciente foi feito. Essa aqui é a locução própria da voz passiva. Existe algum problema nisso? É óbvio que não. Porém, perceba que aqui na nossa frase exemplo, a gente tem o agente. Eu fiz trabalho de campo, só que aqui ele não coloca esse agente. Um trabalho de campo foi feito no sul do Pará entre índios gaviões. Então aqui a gente tem as circunstâncias sendo preservadas, porém a gente não tem quem fez isso aqui. A gente não tem o agente da passiva. O agente da passiva aqui está indeterminado. Do ponto de vista gramatical, não há problema algum quando a gente indetermina o agente da passiva, sem problema algum. Porém, em relação à questão da semântica, é óbvio que há uma alteração. E como a banca está pedindo aquela que desrespeita a norma padrão ou desrespeita o seu sentido original, letra D de dado, não há dúvida, é de fato a nossa resposta. Agora olha a letra E. No sul do Pará, adjunto adverbial deslocado. Aqui também mais uma circunstância. Aqui essas circunstâncias foram isoladas por vírgula. Está parecido com a letra C. A única coisa que ela fez foi a inversão desses termos. Agora, nesta parte aqui, ó, foi feito um trabalho de campo, aqui é o sujeito paciente, aqui é a locução própria da voz passiva e aqui está o agente da passiva. Então aqui o agente da passiva aparece na oração. É por isso que essa aqui está perfeita. Como a letra D de dado omitiu o agente da ação, ela é de fato a nossa resposta. Número 152, letra D de dado. Vamos ao número 153, que diz exatamente o seguinte. Em todos os segmentos a seguir, há a presença de um conector sublinhado. Assinale a opção que apresenta o conector, que tem seu significado
indicado corretamente. Então, estamos buscando o valor semântico desse conector ou desse conectivo ou dessa conjunção correto. Então, o significado, o sentido correto. Veja a letra A de amigo. Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente. Ora, o valor aqui que a banca está colocando é de finalidade. Para o especialista, é valor de finalidade? A fim de o especialista? É óbvio que não. Aqui, esse para, ele tem valor semântico de quê? De conformidade. Segundo o especialista, conforme o especialista diz, por exemplo. Então, o valor aqui não é de finalidade, e sim valor semântico de conformidade. Como a banca quer a semântica correta, eliminamos a letra A de amigo. Letra B de bola. Mais inteligente, não apenas do condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Veja, não apenas, mas também. São aquelas expressões correlativas. Aqui essa expressão correlativa vai dar a ideia de adição, de soma. Mais inteligente, não apenas do condutor do veículo, mas também do pedestre. Então, é ideia de soma, é ideia de adição. Ora, a banca colocou aqui, ideia de adição. Portanto, a número 153 tem a letra B como resposta. Essa correspondência aqui está perfeita. Veja porque não pode ser a letra C de casa. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa quando houver. A banca está dizendo que é condição. Aqui, o que acontece? A gente até pode perceber esse valor de condição, porém, a banca FGV não considerou isso, considerou esse quando com o valor semântico de tempo. É por isso que o gabarito foi a letra B de bola. Então, esse quando aqui, dentro desse contexto, a FGV entendeu como valor semântico temporal, tudo bem? Por isso não pode ser a letra C de casa. Letra D de dado. Cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios como o capacete. Ou seja, como o capacete aqui seria basicamente um exemplo. Seria basicamente ele exemplificar que tipo de equipamentos de segurança? E ele coloca aqui esse como funcionando com essa ideia de tipificar esse equipamento. Por isso, letra D de dado eliminada. Letra E, ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam toda sorte de frustrações. Ora, onde valor de tempo, não. O valor aqui é de lugar. Lugar. Até hoje, no trânsito, é o lugar onde os motoristas descarregam toda sorte de frustrações. Eliminamos a letra E, portanto, temos como resposta da número 153 a letra B de bola. Agora vamos a número 154. Uma questão que a FGV gosta bastante de cobrar. Veja, todos os segmentos textuais abaixo trazem termos precedidos da preposição de. Assinale a opção que apresenta o termo cuja preposição é uma exigência de um termo anterior. O que a banca está cobrando aqui no final das contas? Está cobrando um complemento, porque ela fala em cuja a preposição, ou seja, o termo cuja preposição é uma exigência de um termo anterior. Esse complemento, ele pode ser verbal ou ele pode ser um complemento nominal. Como eu ainda não analisei as alternativas, eu vou colocar aqui dessa forma, complemento verbal ou complemento nominal. Se fosse um complemento verbal, seria o objeto indireto. O complemento nominal é o complemento nominal mesmo, tudo bem? Vejamos a letra A de amigo. Luzes indicadoras de direção. Eu só de olhar aqui, eu olhei essa parte aqui primeiro, eu vejo que só tem nomes.
Se só tem nomes aqui, ó, nessa parte, ó, luzes, faixas, dias, faixas exclusivas, equipamentos. Se só tem nome, aqui eu já sei, não é um complemento verbal, e sim um complemento nominal. É isso aqui que ela está cobrando. Essa exigência de um termo anterior. Que termo anterior é esse? É um nome, ok? É um nome. Que tipo de nome especificamente? O complemento nominal, ele está atrelado por meio de uma preposição a um nome. Mas que tipo de nome? Nome, nesse contexto, é algo bem genérico. Mas que tipo de nome? Há 3 tipos. Anote aí. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. É um substantivo abstrato. Então, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, mas esse substantivo tem que ser abstrato. Se ele for concreto, já não é um complemento nominal, e sim um adjunto adnominal, ok? Anote isso aí que é muito importante. Também pode ser um adjetivo. Um adjetivo, a gente vai ver isso nos exemplos. Ou também um advérbio. Pode ser também um advérbio sem problema algum. Então, o complemento nominal, ele está ligado a esses 3 nomes aqui, ok? A esses 3 termos, na verdade. Então, vamos analisar isso nas alternativas. Ele está pedindo o que exatamente? A banca quer que a gente encontre um complemento nominal. Veja a letra A de amigo. Luzes indicadoras de direção. Ora, perceba que aqui nós temos um adjetivo. Se eu tenho um adjetivo, não há qualquer tipo de dúvida. Esse de direção aqui é um complemento nominal e nós já achamos a nossa resposta. Veja a letra B, faixa de pedestres. Ora, faixa é um substantivo, porém, ele é um substantivo concreto. Se ele é um substantivo concreto, aqui de pedestres vai funcionar como um adjunto adnominal e não complemento nominal, tudo bem? Então a gente elimina a B de bola. Veja a letra C, dias de chuva. Dias de chuva, eu posso dizer dias chuvosos. Percebeu que aqui é uma locução adjetiva? Se aqui é uma locução adjetiva, eu não posso ter complemento nominal. Eu tenho que ter, obviamente, um adjunto adnominal. Sugiro que você vá anotando isso, que a FGV gosta de cobrar esse tipo de questão. Faixas exclusivas. Da mesma forma, faixa de pedestres, faixas exclusivas. Preste atenção que são faixas exclusivas de ônibus, mas de ônibus está completando o sentido de faixas. Se faixas é um substantivo concreto, isso aqui, de ônibus, é um adjunto adnominal e não um complemento nominal, tudo bem? Letra E, equipamentos, não há dúvida, é um substantivo concreto. De segurança é o quê? É um adjunto adnominal. Então, eu tenho adjuntos adnominais, aqui letra B, letra C, D e E, e somente na letra A eu tenho um complemento nominal. Ela é, portanto, a nossa resposta. Então, número 154, letra A de amigo, e daqui a pouco eu volto com as outras questões comentadas. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.